E aí, pessoal, tudo bem com vocês? 2 da manhã, tô indo dormir, mas eu decidi vir aqui antes de responder essa pergunta. Eu acho interessante o quanto, assim, vocês são poucos seguidores, mas alguns de vocês, por me seguirem fielmente, assim, assiduamente, vocês me conhecem muito bem, isso me surpreende até, sabe? E essa pergunta que eu recebi, ela foi bem interessante, porque ela veio no sentido de você não acredita na Lava Jato, você não acredita na punição de culpados. Por que você está empolgado em relação à CPI? E essa pergunta ela me deixou pensando um pouco, porque eu falei, de fato, eu não acho que o Bolsonaro ele vai ser preso, ou que alguém vai ser preso e que alguém vai pagar por alguma coisa durante muito tempo. O máximo que vai acontecer é um boi de piranha igual o Lula foi para ficar aí um tempo na cadeia e depois sair como se nada tivesse acontecido, porque afinal de contas parece que tudo o que acontece assim na superfície é só a mão do mágico, assim, sabe? A oposta de onde está acontecendo o truque. E aí eu parei para me perguntar por que eu tô tão empolgado, e há muito tempo eu não me empolgo tanto. Eu tô sem dormir e tô tomando esse remédio para labirintite que tá me dando um sono desgraçado, mal consigo organizar a minha fala. E eu tô dormindo mal porque, assim, eu tô trabalhando muito e tô assistindo muita coisa. Então eu assisti a live na íntegra do Mandetta. Tudo bem que eu assisto acelerado, mas depois eu assisti a do Taik inteira e no mesmo dia a do Queiroga. E a do Queiroga ela foi muito longa, ela foi muito cansativa. Foi um negócio de 10 horas. Eu assisti em velocidade 3,5, 4 e mesmo assim me custou mais de 2 horas assistir aquele negócio todo. Eu estou extremamente empolgado e eu quero compartilhar com vocês as minhas impressões aqui. Mas mais importante do que fazer um vídeo longo, que não vai ser interessante no fim das contas, sobre o depoimento do Taik, sobre o depoimento do Queiroga, mais importante do que isso, porque analistas sobre isso tem em todo lugar. Eu achei importantíssimo responder essa pergunta do porquê que você está interessado nisso. E eu me perdi na reflexão a respeito da resposta dessa pergunta. E aí eu tive que voltar muito tempo atrás mesmo. E eu perdi a minha mãe com 1 ano e meio pro câncer. Minha mãe teve câncer linfático e ela descobriu, e 6 meses depois ela estava morta. E uma das marcas que eu tenho na minha alma, e que eu não falei com meu pai enquanto ele esteve vivo, e que eu falo com pouquíssima gente a respeito disso, é o quanto me fez falta algum material físico endereçado a mim por parte da minha mãe. Então, assim, eu não sei se esse material um dia existiu e se perdeu, ou se ele simplesmente não existiu, mas eu não tenho uma carta da minha mãe endereçada a mim para quando adulto, e é uma coisa que eu faria se eu tivesse câncer. Se eu descobrisse que eu tenho câncer, eu faria um monte de vídeos para a Lana, e mesmo sem ter câncer eu quero começar a fazer mais vídeos para a Lana, para que se alguma coisa der errado ela tenha algum material de consulta para descobrir quem eu era e para descobrir o que eu sentia em relação a ela, o que eu sinto hoje em relação a ela. Esse tipo de documentação ele é muito importante. E é engraçado que, assim, eu não só tenho material da minha mãe endereçado a mim, como eu tenho pouquíssima informação a respeito do tratamento e do discorrer dos acontecimentos. Era um assunto que eu não tratava diretamente com meu pai, porque eu sei que abriria dores que eu não estava a fim de abrir, mas eu não tinha pessoas com essa informação e dispostas a me passar tudo isso. E para um órfão, você não tem informações suficientes para buscar caso você queira. E é engraçado, porque eu estava assistindo eu acho que é Tonight, aquele programa da CNN, que aquela Prioli apresenta com o Karnal e mais uma moça. Eles estavam falando sobre isso, e eles estavam falando sobre marcações em livros. E o Karnal ele falou: os meus livros saem intocados da minha mão, eu não faço marcação nenhuma, e eu considero um sacrilégio fazer marcações em livros. E aí a Gabriela ela falou assim: eu marco meus livros todos. E sabe por que eu faço isso? Porque eu tive acesso, eu herdei os livros do meu pai, e só eu sei o quanto eu procurei uma marcação. Porque se tivessem marcações nos livros deles, eu o conheceria melhor, não só a partir do conteúdo que ele consumiu, mas eu o conheceria a partir das impressões que ele teve, do conteúdo que ele acessou. E essa fala dela me fisgou, assim, me apertou e fez eu pensar muito, porque
eu também, minha mãe era pesquisadora, ela era bioquímica, ela deu aula na UFMG e na USP. E eu revirei todo o material dela. Todo o material dela, todo o currículo dela, todos os cursos, em busca de alguma coisa em que ela fizesse referência a mim ou a minha irmã, e eu buscava intensamente isso, e eu queria manuscritos, e todo o trabalho dela era 100% técnico. Ela nunca fez uma marcação dizendo assim, olha, em relação a isso eu senti isso, e eu gosto de tal coisa, eu gosto daquela coisa. Então, quando eu paro para pensar nas coisas que eu sei que minha mãe gostava, era das coisas que pessoas que a conheceram me disseram que ela gostava. Então, teve uma época em que eu fui atrás de toda a família dela, fui atrás de colegas na USP, e fui atrás dos lugares por onde ela estudou e por onde ela fez cursos, e só eu sei. Então eu me identifico muito na fala da Gabriela, só eu sei o quanto eu procurei isso. E eu não tinha me dado conta disso até então, mas é engraçado o quanto essa pandemia ela está sendo, ainda bem, né, boa com as crianças, e ao mesmo tempo muito cruel, porque ela está levando pai e mãe de muitos lares, ou só pai ou só mãe, ou os dois. E quando a gente fala de 400 mil, vamos chutar aí que a gente tem uns 150 mil pais. Eu tô chutando baixo, né? Vamos chutar aí que a gente tenha independente de quantos sejam, eu quero que vocês parem para pensar no tanto de crianças que a gente vai ter que educar ao longo dos próximos anos, e que crescerão sem ter o contato com os pais. Agora imagina um bebê da idade da Lana hoje, com 2 anos, e chegando aos 20, e com muita gratidão pelos pais adotivos dela, mas curiosa para saber sobre as suas próprias raízes. Então, assim, talvez seja legal a Lana ter conteúdo sobre o pai biológico e sobre mim e sobre a mãe dela, e isso seria fantástico. Mas imagina o quanto isso poderia não ser o suficiente para apaziguar uma alma, um espírito inquieto, revoltado, do por que comigo, por que eu tive que crescer sem os meus pais, por que foi que eu fui mandado para um orfanato, por que foi que eu tive que crescer com um parente, embora o parente tenha cuidado bem de mim, não foi a mesma coisa, porque... E aí, quando começa a vir a consciência, quando você vai batendo ali uns 16, 17, 18, 20, 25, 30, 40 anos, você começa a querer voltar e começar a entender determinados acontecimentos da história. E aí eles vão... talvez uma adolescente de 16 anos, ela encontre nas redes sociais do pai e da mãe falas do tipo, aglomerei mesmo. Lembra aquela MC? Imagina assim, você é uma menina órfã de 16 anos e olhando as redes sociais dos seus pais que morreram há 15 anos, e você vê os seus pais lá agitando, tremulando bandeiras, falando intervenção militar, máscara é coisa de comunista, essa guerra é biológica, e você vai olhar para aquilo e isso vai ser completamente discrepante de tudo aquilo que você estudou ao longo do tempo, e a sua autoimagem ela está profundamente ligada à forma como você vê os seus pais, e vai ser inevitável que você se espelhe neles. Assim como eu me espelho no meu pai, eu me espelho no que eu conheço da minha mãe. Não é só o fator genético, mas o reconhecimento, a identificação, inclusive aquilo deles que você não quer ser. Ou você admira o comportamento do seu pai, ou você odeia tanto, aquilo te incomoda tanto que você é exatamente o oposto. E nos dois caminhos, quem sou eu, né, para ficar falando sobre isso, tentando dar aula sobre um ramo do qual eu não entendo nada, mas nos dois caminhos, ou aceitando e tentando ser exatamente igual, ou rejeitando e sendo completamente contra, você precisa conhecer, e essa imagem dos seus pais é importante. E o que vai acontecer é que a gente vai ter adolescentes com uma carência muito grande de formação de imagem dos pais. E aí eles vão querer entender todo o processo que levou os pais deles a pensarem da maneira que eles pensaram. Né? Por que foi que meu pai se expôs ao risco? Era só porque ele precisava trazer comida para casa? Por que foi que ele defendeu as bandeiras que ele defendeu? Ele tentou conscientizar pessoas. Por que foi que ele não conseguiu? E nessa época a sede por informações ela pode ser muito grande, e não é justo com essas crianças, que elas
ao se verem adolescentes e adultas, olhem para trás e tenham contato somente com o conteúdo que é postado nas redes sociais hoje. Porque o que é postado nas redes sociais hoje é a nata da fake news e do ódio da polarização. Então, essas crianças elas vão ver os pais falando coisas absurdas que elas não vão entender. Então, quando você cria uma CPI dessa e quando você... A gente está só no começo, tomara que ela não termine tão cedo. Tomara que ela não pare somente nos ministros. Eu fiquei feliz de saber que o presidente da Anvisa ele foi convocado, que o Paulo Guedes ele foi chamado, que inúmeros agentes importantes nessa pandemia eles foram chamados. E o depoimento de todas essas pessoas é muito importante porque ela vai construir cronologicamente um panorama de todos os acontecimentos. Livros serão escritos baseados no conteúdo extraído dessa CPI. A história será escrita baseada nos conteúdos extraídos a respeito dessa CPI, porque essa CPI ela vai ser diferente daquele material que é publicado naquele site tendencioso de um lado, e essa CPI vai ser diferente daquele material publicado no site tendencioso do outro lado, porque hoje em dia, quando você publica uma matéria numa determinada rádio, é porque você está atendendo aos interesses do dono daquela rádio. Quando você publica num determinado jornal, é porque você quer atender aos interesses políticos, partidários daquele jornal. A CPI está todo mundo falando para não ser preso. Está todo mundo falando a verdade sobre a pena da lei, e essa verdade está sendo levada a escrutínio. E, de verdade, do fundo do meu coração, eu não quero essa vingança. Eu simplesmente quero que as coisas, os acontecimentos, eles sejam trazidos à luz da verdade. Então, essas crianças, elas precisam saber que os pais dela não morreram de burros, que os pais morreram porque eles foram enganados, e a enganação deles foi fruto de uma estratégia muito bem pensada, de um plano muito bem desenvolvido, do qual eles não tinham força para se defender. Então é muito importante quando eu imagino que se eu fosse um adolescente de 15, 16 anos e visse, por exemplo, os meus pais brigando em Manaus e tacando pedra nas coisas, dizendo que tem que abrir tudo, que senão a gente vai derrubar tudo, que nesse momento o Brasil não tirasse de mim a possibilidade de entender que ele estava fazendo aquilo porque ele caiu numa retórica que foi extremamente eficaz e influente no tempo em que ele viveu. E que ele não foi só uma pessoa estúpida que estava brigando pelo direito de se expor ao risco, ao invés de lutar pelo direito de ter a sua dignidade preservada com a ajuda de um plano de sobrevivência nacional que não foi feito e que nunca existiu. Se os brasileiros tivessem acreditado em determinado momento que as suas necessidades básicas poderiam ser garantidas e que através de disciplina, seguindo modelos de celebridades, seguindo modelos de atletas, de atores, de atrizes, cantores, seguindo modelos de presidentes amados e de ex-presidentes amados, de candidatos queridos, se houvesse uma única retórica no sentido de educar as pessoas e fazer com que elas se disciplinassem e fizessem a parte dela para que esse vírus deixasse de circular, que vidas seriam preservadas embora havendo perdas, essas perdas elas não seriam tão bizarras e tão desastrosas e tão catastróficas como foram. Então, eu preciso de muito pouca verdade para mim, porque eu, pretensioso como sou, eu fico olhando para esse cenário desde que ele começou e observando, e eu tenho as minhas convicções do que esse cenário seja de verdade. Só que quando eu falo, eu sou rechaçado. Eu estou aqui desde o começo da pandemia tentando explicar mais ou menos o que são as coisas. Lá atrás eu fiz aquele vídeo de o governo tem que te dar dinheiro. Lá atrás a gente falou sobre isolamento, sobre comportamento de massa, sobre... Inúmeros vídeos foram feitos e assim, os comentários feitos nesses vídeos, eles são registros históricos também, né? Olha como as pessoas reagiam quando você tentava mostrar para elas o que estava acontecendo e por que elas reagiam de forma violenta, agressiva. Por que quando você falava para a pessoa, olha, você tem que usar máscara, ela xingava você e falava assim, mas e o PT? Quando a gente olha para o resultado dessa CPI,
a gente mune as futuras gerações com disposição de conhecimento para ser acessado, caso elas queiram acessar, caso elas tenham vontade de acessar. Então, se eu morrer e se daqui 20 anos a Lana ela não quiser pesquisar sobre o passado, não tem problema. Mas eu quero que, se ela tiver vontade de pesquisar sobre o passado e entender exatamente o que aconteceu, a cada momento, a cada semana, eu quero que ela possa reconstruir a história à luz da verdade, à luz de fatos, cada dia dessa pandemia que nós vivemos e que ela também viveu sendo um bebê. Essa pandemia ela não vai deixar nenhuma brecha. Todos os relatos eles serão absolutamente verdade? Não sabemos, mas nós teremos tantos depoimentos que até os defeitos do julgamento da CPI nós seremos capazes de julgar, e o tempo é o senhor de todas as coisas e a verdade virá à tona, dado o devido distanciamento do momento que está sendo vivido. Então é por isso que eu estou tão empolgado, é por isso que eu não vejo a hora de ver o Pazuello falando. É por isso que eu não vejo a hora de ver a Anvisa se pronunciando. É por isso que eu não vejo a hora de ver o Conselho Médico, o Conselho Regional de Medicina falando a respeito das práticas. Porque eu já sei que tratamento precoce não passou pelo Mandetta, eu já sei que não passou pelo TAIC, e eu já sei que não passou pelo Queiroga com consciência e com sentimento dele. Ele declara no depoimento dele que ele não mandou. Por iniciativa dele, cloroquina não foi recomendada e não foi enviada. Embora tremendo de medo, embora se recusando claramente a responder as perguntas, o Queiroga teve uma escolha: ou ele ferrava com ele mesmo ou ele ferrava com o presidente. Na dúvida ele ferrou os dois. Então ele já admitiu que ele fez um monte de coisa errada, e ele já admitiu que ele não fez um monte de coisa errada, sobrando somente para o governo do Bolsonaro essas coisas que aconteceram. Então 3 ministros já me mostraram que esses medicamentos eles estavam saindo de uma ala subsidiária que não o Ministério da Saúde. E essa CPI ela está aqui para mostrar que área foi essa e por que ela fez isso. Eu quero que, e eu duvido muito que a CPI vai chegar nesses empresários, assim como a Lava Jato não chegou nos corruptores de verdade, jogou o Odebrecht lá de boi de piranha, mas não chegou no montante de todos eles. Eu quero muito descobrir quais foram as forças que manipularam o Bolsonaro para que ele tivesse esse comportamento que ele teve, e quais eram os interesses dessa elite. Por que é que elas queriam que as pessoas morressem? Por que é que elas queriam que as pessoas não ficassem em casa? Essa geração de crianças, esses órfãos de agora, eles têm direito de terem acesso a essas informações no futuro. Não é nem porque eu quero punição imediata para esse povo, porque a existência deles nesse mundo já é uma punição. É muito difícil ser injustiçado, mas assim, os antigos, os clássicos já diziam: é melhor sofrer injustiça do que cometer, porque quando você sofre injustiça, você aprende a tancar e sobrevive e segue em frente. Os clássicos não disseram isso não, tá? Isso daqui é pitaco meu. Agora, você ser Bolsonaro, você ser já é um castigo. Já é uma vergonha, já é baixo, já é patético. E você não conseguir reconhecer o tamanho da ofensa à natureza, que é a sua própria existência, é um castigo ainda maior. Então, assim, eu não preciso, de verdade, eu não preciso que o Bolsonaro seja preso. Eu só quero que a verdade ela venha à tona. Eu quero Nise, eu quero Osmar Terraplana, eu quero esses caras falando: mentimos sim, mentimos por ordem, mentimos por interesse, mentimos porque fomos pagos. Eu quero descobrir quem pagou, quem fez. Assistam A Morte e a Donzela. Eu não vou dar spoiler do final de A Morte e a Donzela com a Sigourney Weaver, que fez aquele alien lá, mas assistam no final. E aí vocês vão entender o porquê que eu digo que eu não preciso que o Bolsonaro seja preso, castigado, eu não preciso que ele morra e que ele sofra. Eu só preciso daquele final do A Morte e a Donzela. Eu preciso das pessoas envolvidas nesse processo todo admitindo o que elas fizeram, não por mim, mas por esse monte de órfão que essa pandemia vai deixar. Amanhã eu ainda vou trabalhar bastante.
Mas nesse fim de semana, com certeza, eu vou fazer o meu pitaco do depoimento do Taiki e do Queiroga. E aí eles vão ser menores do que o do Mandetta. E ainda assim eu vou aqui deixar registrado no canal, mesmo que vocês não queiram ver nesse momento. Por hora é isso, agora eu vou dormir. E dica: remédio para labirintite e cura insônia. Cara, tô dormindo uma maravilha esses dias. Por hora é isso, grande abraço.